Minha alma tem sede de Deus e deseja o Deus vivo. A presença do amor brilhando no espaço, numa festa de cor. Eu sinto no ar, nos rochedos mil, na ave que voa, ou na flor que se abriu. Eu sinto eu sinto no tempo o céu tranquilando, nas coisas que eu toco com o olhar do meu irmão. Eu sinto no ar a presença do amor e o intenso fulgor dos raios seus. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto a presença de Deus. Eu sinto no ar, irmãos, a presença desse Deus vivo que amou os céus e a terra. O universo manifesta a glória desse Deus e eu sinto a presença dele. Eu sinto no ar a presença da cruz, de onde procede o amor de Jesus. E enquanto durar a graça do Pai cobrir toda a terra, este amor ainda vai. Eu sinto no ar a presença do amor que intenso fulgor dos raios seus. Eu sinto no ar a presença do amor. Eu sinto a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Amém.
Salmo 107. Salmo 107. São 43 versículos. Vamos aproveitar e ler o salmo todinho. Esse salmo tem como epígrafe a bondade de Deus em proteger os viajantes, os encarcerados, os doentes, os que navegam e, em geral, todos os homens. Passemos a ler como de costume. Louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. E os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul. Famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. E os levou por caminho direito para irem à cidade que deviam habitar. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Pois fartou a alma sedenta e encheu de bens a alma faminta, tal como a que se assenta nas trevas e sombra da morte, presa em aflição e em ferro. Eis que lhes abateu o coração com trabalho, tropeçaram, e não houve quem os ajudasse. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou suas prisões. Pois quebrou as portas de bronze, despedaçou os ferrolhos de ferro. Todos por causa do seu caminho de transgressão e por causa das suas iniquidades são afligidos. A sua alma aborreceu toda a comida e chegaram até as portas da morte. Então clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Enviou a sua palavra e os sarou e os livrou da sua destruição. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. E ofereçam sacrifícios de louvor e relatem as suas obras com regozijo. Esses veem as obras do Senhor e as suas maravilhas no profundo. Sobem aos céus, descem aos abismos, e a sua alma se derrete em angústias. Então clamam ao Senhor na sua tribulação, e Ele os livra das suas angústias. Então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado. Louvem ao Senhor pela sua bondade e pelas suas maravilhas para com os filhos dos homens. Exaltem-no na congregação do povo e glorifiquem-no na assembleia dos anciãos. Ele converte rios em desertos, nascentes em terras. A terra frutífera em terreno salgado pela maldade dos que nela habitam. E faz habitar ali os famintos, que edificam cidade para a sua residência. E Ele os abençoa,
de modo que se multiplicam muito e o seu gado não diminui. Derrama o desprezo sobre os príncipes e os faz andar desgarrados pelo deserto, onde não há caminho. Os retos veem isto e alegram-se, mas todos os iníquos fecham a boca, todos. Quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Glórias a Deus. Aleluia. Oremos. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos, Pai, te agradecemos por mais essa oportunidade de estarmos na sua casa. Obrigado, Pai, pelas palavras que pudemos ler. Oh, Pai, faça-nos entrar no nosso coração, para que possamos sempre, Pai, poder te louvar, te engrandecer, pela tua bondade, pela tua misericórdia para conosco. Somos, Pai, tão pequenos, mas mesmo assim tu te preocupas conosco, Pai, nos protegendo, nos dando tudo que nós necessitamos. E por isso te louvamos, Pai, em nome de vosso Filho Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Tivemos nesta noite, à guisa de leitura oficial, a exposição de um salmo. Salmo de número 107, que lido aqui neste templo, mais uma vez resgata elementos bastante tradicionais da celebração, do culto divino, e que de certa forma tem sido esquecido, tem sido abandonado em algumas reuniões, em alguns ambientes aonde a congregação dos santos se encontra. A leitura de um salmo aparentemente extenso, mais de 4 dezenas de versículos, cada um deles trazendo um conteúdo de muito valor, de muita propriedade para a nossa reflexão, para nosso aprendizado. O Salmo 107, que foi lido nesta noite, é o primeiro dos salmos do livro 5, porque o livro dos Salmos originalmente ele era composto de 5 livros em separados, começando do primeiro até o 41, formando assim o primeiro livro, passando depois pelos demais, e nós não vamos nos deter nisto, até chegar ao Salmo 107, que abre o quinto e mais extenso desse conjunto de 5 livros. Salmo 107 até o 150, fechando o conjunto que nós conhecemos hoje como o livro de Salmos, ou dos Salmos. Ele traz para nós uma mensagem muito especial, uma mensagem poderosa. Aliás, não é demais dizer que cada um desses livros que compunham o livro antigo dos Salmos ou dos Cânticos em Israel, ele estava associado a um dos livros do Pentateuco. Desde o primeiro pacote, naturalmente, Salmo 1 até o 41, que estava associado com o livro de Gênesis, até Salmo 107 até o 150, que estava diretamente associado com o livro de Deuteronômio. E é curioso a gente observar que, ao se estabelecer uma semelhança entre esse quinto livro e o livro do Pentateuco, conhecido como Deuteronômio, nós verificamos que o livro de Deuteronômio, na realidade, ele trazia um contexto muito interessante, muito curioso, porque ele falava genericamente da renovação do concerto entre Deus e o povo. E nessa renovação do concerto, nós
resgatamos ali algumas ideias, alguns princípios que foram colocados na palavra de Deus para o enriquecimento do seu povo. Se nós formos observar em Deuteronômio capítulo 5, a partir do versículo de número 2, nós vamos encontrar uma expressão mosaica que diz assim: o Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que fez o Senhor esta aliança, e sim conosco, dizia Moisés ao povo. Nós todos os que hoje aqui estamos vivos. E Moisés dizia: face a face, falou o Senhor conosco no monte, do meio do fogo. Há uma observação en passant que diz: nesse tempo, Moisés afirmando, eu estava em pé entre o Senhor e vós, para vos notificar a palavra do Senhor, porque temeste o fogo e não subiste ao monte. E a sequência dessa palavra, quando Moisés dizia assim: face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo, dizendo: eu sou Jeová. E aí ele está dizendo: eu sou aquele que existe. Eu sou Jeová, o vosso Deus. E aí ele está traduzindo para o povo algo muito precioso. No momento em que ele diz: eu sou Jeová, está dizendo: eu sou aquele que existe. Mas no momento que ele diz: eu sou Jeová, o vosso Deus, ele está dizendo: eu sou aquele que existe, o Elohim, o Deus plural, presente na vida do povo de Israel e presente na vida da igreja dos nossos dias. E ele resgata em memória daquilo que foi trazido originalmente por Moisés para o povo, uma expressão: eu sou o Senhor que te tirou do Egito, da casa da servidão. E a partir daí ele começa a enumerar de modo sequencial aquilo que as igrejas dos nossos dias já não querem mais lembrar. Porque aí nesse texto ele começa a resgatar os 10 mandamentos, assim conhecidos, e que foram dados no meio do fogo, para que o povo, com coração ardente, pudesse receber a mensagem de Deus e viver uma boa relação com Ele. Não terás outros deuses diante de ti. Será algo profundamente arraigado no coração de Deus, porque Ele exige exclusividade. Não façam imagem de escultura. E detalhava essa palavra dizendo: de nada sobre a terra nem no céu. Não tomem o nome do vosso Deus em vão. Esses 3 primeiros mandamentos intrinsecamente associados. Eu sou, dizia Deus. Aleluia. Não quero imitação. Não quero réplica. Nada que se coloque diante dos olhos de vocês. Mas eu também não quero o meu nome usado de forma vã. Aqui, de forma extremamente rigorosa, comandos da parte de Deus para uma relação pessoal do homem com Ele. Depois ele começa a tratar de alguns cuidados na existência do homem aqui na terra. Lembra um pouco os dias criativos,
quando ele diz para guardar e santificar um dia para ele. Passa a tratar de relações sociais do homem com aqueles que lhes são caros e preciosos. Honrar a pai e a mãe. Quinto mandamento, primeiro com promessa. Saindo do ambiente puramente familiar, estende a sua orientação, a norma de conduta para a relação em sociedade, no sentido mais amplo. Não matem, não adulterem, não furtem, não deem falso testemunho contra o próximo, e nem desejem nada que esteja na casa do seu próximo, inclusive a mulher do próximo. Não se fala mais isso nas igrejas dos dias de hoje, porque se falar, muita gente vai embora. E é curioso notar que tudo isto já havia sido anunciado para Israel antes, mas eles estavam esquecidos. E Deuteronômio traz no seu contexto esse compromisso de renovação do concerto que Deus estabelecera através de Moisés. E Moisés, ele diz com muita propriedade: eu estava entre Deus e vocês, como um mediador, como um elo, como um vínculo, porque ninguém ousava se aproximar de Deus. Ali ele estava como sacerdote, grande líder do povo de Deus. E quando a gente vai olhar esse salmo de número 107, que eu dizia, abre o quinto livro, o livro 5 dos Salmos, que está diretamente associado com a mensagem de Deuteronômio, a gente vai verificar, especialmente na versão revista e atualizada de João Ferreira de Almeida, uma epígrafe que para mim é preciosa, é curta, objetiva, mas ela diz a respeito do Salmo: Deus salva todas as tribulações. O que é que esse Salmo traz para nós de tão especial, que nos levou a ler nesta noite e por alguns poucos minutos fazer uma reflexão no entorno dele? É que é desejo do coração de Deus estar sempre nos fazendo renovação de aliança, renovação de concerto, renovação de pacto, renovação de tratado, renovação de acordo, renovação de propósito, de proposta, de postura, de atitudes que nós precisamos ter nessa nossa relação vertical com Ele e nessa nossa relação horizontal com as pessoas que nos cercam, com a sociedade na qual nós estamos inseridos. E o Senhor nos fala através deste salmo algo precioso. É que da mesma forma que Ele abriu os ouvidos para ouvir o Israel da trajetória do deserto, caminhante, peregrino, sem ter uma cidade, sem ter a provisão certa para alimentar o seu corpo, para se vestir ou para se calçar, numa trajetória extremamente difícil, Ele é o Deus provedor. Ele é o Deus que ouve e que responde, que nunca deixou Israel sem resposta e não nos deixa sem resposta. E nesta noite o Senhor lhe trouxe aqui para lhe falar a respeito daquilo que Ele quer tratar pessoalmente com você, porque Ele é um Deus que trata individualmente com cada um de nós, nas nossas intimidades, sem que os outros se apercebam que Ele está cuidando de nós, do nosso interesse, porque cuidando do nosso interesse, Ele está cuidando do seu interesse, porque ninguém mais está interessado no seu bem-estar, na sua felicidade, do que o nosso Deus.
Aleluia. O Salmo de número 107, que foi lido hoje à noite, e vocês são bons observadores e leram com o nosso amado irmão Pedro, puderam observar que 4 vezes ele registra a expressão clamaram ao Senhor. E sempre que registra essa expressão clamaram ao Senhor, segue-se a expressão e Ele os livrou. Aleluia. Você estava clamando a Deus, pedindo algum tipo de livramento, pedindo algum tipo de socorro, pedindo algum tipo de suprimento, pedindo algum tipo de misericórdia. Saiba de uma coisa: se você clamar ao Senhor, Ele lhe ouve, e Ele lhe responde, e Ele lhe livra, e Ele lhe supre, e Ele lhe provê, e Ele lhe abençoa, porque Ele é o mesmo Deus do Israel da travessia do deserto, o Deus de Moisés, como foi o Deus de Ruth, como foi o Deus de Boaz, como foi o Deus de Obed, que apareceu aqui hoje no braço, não é? Como foi o Deus de Davi, como é o nosso Deus, aleluias, que se comunica conosco. O texto geral do Salmo é aberto, observem na expressão do salmista, e a maioria dos salmos do livro 5 são de autoria do rei Davi. Abre com essa expressão: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Você pensou que a bondade de Deus tinha se acabado para com você? Ledo engano. Continue louvando, continue adorando, continue bendizendo, continue tendo esse Deus como o único Deus verdadeiro. Continue esquecendo imagens, semelhanças que são colocadas diante dos seus olhos, querendo aparentar e querendo parecer ser Deus. E se aproprie da autoridade, do poder, do nome de Jesus Cristo, uma chave poderosa que abre todas as portas, porque Ele é bom. E a sua bondade, e a sua benignidade, e o seu amor, e a sua misericórdia tem duração infinita. Aleluia. Lance mão da memória que Deus lhe deu, da sua mente ainda eficiente, e busque relembrar quantas vezes você clamou ao Senhor, e tantas vezes Ele lhe respondeu. Aleluia. E Ele vai continuar respondendo. E você não precisa ir para ali ou para Alhures, porque Deus fala aqui neste lugar e comunica a você aqui neste lugar. Continue clamando com confiança, como clamor até agora, porque o Deus que respondeu no passado é o Deus que responde no presente, é o Deus que fala agora e é o Deus que prepara o agora e o amanhã. Aleluia, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Mas eu quero destacar rapidamente alguns aspectos deste salmo que eu registrei como importantes ao ponto de eu considerar que no Salmo 107 estão registrados alguns feitos de Deus que aconteceram com várias pessoas, mas que acontecem também na nossa vida e que pode acontecer na sua vida. Aleluia. Você que mesmo à distância, quer seja poucos quilômetros, que sejam centenas de quilômetros, ouvindo a palavra que se fala deste lugar nesta noite, saiba de uma coisa: o Senhor, Ele continua operando como operou sempre, porque Ele não muda. Nele não há mudança, nele não há variação e nem sombra de variação, diz a palavra. Feitos de Deus neste salmo, por exemplo, no versículo de número 2,
está, na minha percepção, um primeiro grande feito da parte do Senhor. A remissão ou resgate. Diz assim o verso 2: digam-no os remidos do Senhor, os que remiu da mão do inimigo. Em mãos de quem você andou em algum momento da sua vida? Você está aqui hoje à noite, confortavelmente instalado, adorando a Deus. Sabe por quê? Porque o Senhor lhe remiu. Porque o Senhor lhe redimiu. Porque o Senhor lhe resgatou. Foi Ele e ninguém mais que fez isto. Quer seja no campo espiritual, quando algumas vezes estivemos prisioneiros de forças maiores do que a nossa, mas a mão do Senhor se estendeu e nos resgatou, nos tomou para si, aleluia, a remissão do pecado, a remissão da nossa própria vida, nos resgatando da morte espiritual e às vezes até da morte física. No versículo a seguir, o versículo de número 3, vem a continuação dessa expressão. Depois de dizer remiu da mão do inimigo, diz assim: e os que congregou das terras do Oriente e do Ocidente e do Norte e do Sul. E continua: andaram desgarrados pelo deserto, por caminhos solitários, não acharam cidade que habitassem, tirou-os das trevas e sombra da morte, e quebrou as suas prisões, conforme dito no versículo de número 14. E no 16, quebrou as portas de bronze e despedaçou os ferrolhos de ferro. O Senhor nos resgatou, mas diz a palavra que Ele nos congregou, que Ele nos reuniu e que Ele nos concedeu um lugar de habitação, habitação segura. E quando a gente fala em habitação, você pode até estar pensando na sua casa, propriedade terrena na qual você se abriga com a sua família. Sim, natural. Mas nós queremos falar também, e não podemos deixar de mencionar, que neste salmo está a presença da reunião dos santos congregados para uma habitação especial que Deus tem preparado para nós, e que alguns de nós não estamos tendo uma clareza daquilo que Deus tem preparado para nós através de Jesus Cristo, e às vezes nos contentamos com a simples habitação terrena. Que bom que agora nós temos aonde morar, depois que andamos sem ter um teto, agora o Senhor nos deu uma habitação. É bom, é importante, é agradável. O homem carece disso, carece do alimento para o corpo, carece da vestimenta para o corpo, carece do calçado para os pés, carece do calor para lhe aquecer nas noites frias, carece da habitação. São necessidades básicas do homem. Mas nós estamos falando aí do homem natural, porque o homem espiritual, ele contempla tudo isto e agradece a Deus, mas ele sabe que isto é uma parcela muito pequena daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando reunido com os discípulos, Jesus Cristo tendo uma conversa muito íntima com eles, e eles estavam tristes porque estavam sabendo de antemão que o Senhor haveria de deixá-los por um tempo. Ele disse assim: não fiquem tristes, não fiquem perturbados, não se aflijam, eu vou para o Pai, mas na casa de meu Pai há muitas moradas. Aleluia. O Senhor tem cuidado de você, tem preparado uma morada aqui na terra. Se não lhe concedeu ainda, clame e Ele ouve.
E ouvindo, ele responde. E respondendo, ele vai te dizer a respeito da providência dele. E vai te orientar. Mas, sobretudo, compreenda que a nossa passagem aqui neste planeta é muito rápida. Diz a Escritura que se alguns por sua robustez chegam aos 70 anos, o que passa disso é enfado, canseira, corpo maltratado, a mente já um pouco pesada. Mas um dia nós seremos renovados, transformados, aleluia. E o Senhor renova hoje em nossa mente, em nossa alma, a convicção de que renovação é algo que Ele quer de nós, porque somos nós que precisamos ser renovados para conhecermos melhor ao Senhor e para lidarmos melhor com Ele. Nos versículos de número 5, 6 e 9, nós vamos encontrar aí, depois da remissão, do resgate, da reunião, da congregação, da habitação, nós vamos encontrar aí algo extremamente necessário para nós. Diz assim a palavra: famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia, e clamaram ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas necessidades. Verso 9: pois fartou a alma sedenta, e encheu de bens a alma faminta. Amados, o Senhor é suficiente para nós. Ele nos sacia em tudo aquilo que nós precisamos. Glórias a Deus. Hoje nós fomos almoçar na casa da minha sogra. Eu perdi a minha mãe já há alguns anos, mas ficou a minha sogra, que hoje nos assiste, participa conosco do culto pela internet, mãe da irmã Rejane, que passou a receber da minha parte a atenção de mãe. E essa atenção é interesseira, que a gente está querendo a reciprocidade, né? Principalmente em se tratando de uma mulher de oração, a gente quer receber as bênçãos advindas da oração, da intercessão. E ela, pela graça de Deus, por uma operação miraculosa de Deus, depois de criar todos os seus filhos, sustentada exclusivamente pelo Senhor, só pelo Senhor que a sustentou com a sua família, ela chegou à ancianidade. E o ancião, ele já fica pensando assim: na minha velhice, quem vai cuidar de mim? Mas ela clamou ao Senhor durante toda a sua trajetória de vida, e o Senhor ouviu a sua voz. E hoje a sua casa é abastadíssima. Aleluias. Mas na hora de servir a mesa para os seus filhos, todos ali reunidos, aleluias, com mais os genros, ela dizia assim: Senhor, que não falta o alimento na casa de nenhum deles. Glórias a Deus. E a palavra diz assim: famintos e sedentos, a sua alma neles desfalecia. Quer ver um homem perder o tino? Na linguagem do sertanejo, que fala coisa simples para todo mundo entender. Quer ver o homem perder o juízo? Deixa ele com fome sem ter o que comer e não lhe dê um suprimento. Ele é capaz de fazer obras que só os animais irracionais fazem. Mas quando este homem é um servo do Deus Altíssimo, ele, faminto e sedento, com a sua alma desfalecendo, clama ao Senhor na sua angústia, e o Senhor os livra e supre todas as suas necessidades. Aleluias. E o Senhor faz isso comigo, e o Senhor faz isso contigo, e o Senhor faz isso conosco, a cada dia, a cada momento. E muitas vezes nós não estamos nos apercebendo de como isso é importante, e não estamos sendo gratos ao Senhor. Glórias ao seu nome. Alimentação e suprimento.
Mais adiante, nesse mesmo salmo, no versículo de número 7, numa expressão muito leve, diz assim: e os levou por caminho direito, para irem à cidade que deviam habitar. O Senhor dirigindo, o Senhor conduzindo. O Senhor tem dirigido a sua vida, o Senhor tem conduzido os seus caminhos. Ah, pastor, às vezes sim, às vezes não, às vezes eu mesmo tomo minhas decisões, às vezes eu nem consulto ao Senhor, eu mesmo resolvo, porque está na minha competência. Me perdoe eu lhe dizer, você é incompetente, você é incapaz de fazer as mínimas coisas da forma correta, da melhor forma. Você pode até fazer, mas pode não ser o melhor para você. Você pode até realizar, mas não ser o ideal. E nós, por natureza, buscamos o ideal. Agora, permita que o Senhor, do Salmo 107, lhe dirija, lhe conduza. Aleluia. Você pode até estar no vale da sombra da morte, e principalmente se você estiver aí, mas Ele chega e lhe socorre, Ele chega e lhe visita de uma forma tremenda. Aleluia. No verso de número 20 diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou de quê? Da sua destruição. Cura de enfermidade, sim. Aqui é extremamente objetiva a palavra, não tem meio termo, não precisa fazer nenhuma discussão dialética, não precisa nenhuma exegese apurada, porque a palavra diz assim: enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição, os sarou e livrou da morte. Quem sabe nesta noite alguém está sentindo com a alma doente, com a mente aflita, com o corpo já no seu limite. Mas saiba de uma coisa: a palavra do Senhor sara. E Deus continua enviando a sua palavra, como ocorreu aqui no contexto do Salmo. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da destruição. Em que ponto você está na sua enfermidade? É difícil para você? Ah, mais do que difícil? É impossível? O Deus do Salmo 107 é o Deus dos impossíveis. Aleluia. Ele faz o que você menos pode supor ou imaginar que Ele possa fazer. Glórias a Deus. A Escritura está cheia dos exemplos. E ou nós cremos e vivemos a palavra, ou não vale a pena viver. E aí é melhor dizer assim: Senhor, leva-me. Agora, se você crê, Ele envia a palavra e sara. E a palavra do Senhor nesta noite é a palavra saradora. Sara a mente, o espírito, o intelecto. Sara a alma, as emoções, os sentimentos. Sara o corpo, as células. Aleluia. 30 mil células, não importa, foi Ele que fez. O modelo é dele, a matriz é dele, Ele restaura cada uma. Ele é Senhor, Ele cura enfermidades e Ele livra da morte. Verso 28 tem uma expressão preciosa: então clamaram ao Senhor na sua angústia e Ele o livrou das suas angústias. E aí no 29 segue dizendo: faz cessar a tormenta e acalmam-se as ondas. Verso 30, então se alegram com a bonança, e Ele assim os leva ao porto desejado.
livramento que nos leva à paz, que nos leva à segurança. Você sabe quem é que pode ter paz no mundo que nós estamos vivendo? Só aquele que crê e que confia em Deus, e mais ninguém. O mundo está apavorado. A cidade do Natal, outrora considerada um oásis, está apavorada. As pessoas ficam com medo de sair de casa, apavorados. Mas aqueles que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Ah, pastor, mas corre o risco de eu sair em casa e vir uma bala perdida e me matar. E você tem medo de morrer? Se você vive com medo de morrer, não vale a pena viver. Houve um homem que disse que para ele o morrer era... Aleluia. Sempre ganhamos, ainda que na morte, se o Senhor estiver conosco. Que qualidade de cristão acovardado diante do cenário do inferno e da maldade do coração dos homens. Você é sal da terra, é luz do mundo. Se o sal for insípido, não serve para coisa alguma a não ser para ser pisado. E aí vai ser pisado mesmo. Vamos concluir. Versículo de número 38. Fala da bênção que gera a prosperidade. Prosperidade. Ah, irmãos, há igrejas por aí que estão assim, cheias de pessoas atrás de prosperidade. Não importa o preço, querem ser prósperos. E alguns estão entregando a alma para uma prosperidade aparente. Aqui está a verdadeira prosperidade. Ouça, verso 38, diz assim: e ele os abençoa de modo que se multiplicam muito. Está lá na frente, mas vamos retornar um pouquinho. Olha o que é que Deus faz para dar prosperidade ao seu povo. Verso 33 a seguir: converte rios em desertos, nascentes em terra sedenta, a terra frutífera em terreno salgado. Se ali está homens com maldade no coração. Agora, converte o deserto em lagos e a terra seca em nascentes. Faz habitar ali os famintos, para que edifiquem cidade para a sua residência. Eles semeiam campos, plantam vinhas que produzem o fruto abundantemente. E na conclusão do salmo, do verso 38, diz assim: o seu gado não diminui. E o verso 41 conclui dizendo: ele levanta da opressão o necessitado para um alto retiro e multiplica as famílias como rebanhos. É o Deus da providência, que nós cremos nele. E para fechar esse salmo, a poesia inspirada pelo Espírito de Deus registrou assim: os retos veem isto e alegram-se, e todos os iníquos fecham a boca. Porque quando a bênção de Deus chegar na tua vida, vai fechar a boca de muita gente. Aleluia. Creia nisso, meu irmão. A bênção de Deus vai chegar na sua vida. E muitos os que hoje estão olhando para você e apontando, vão ficar de boquinha fechada. Continue clamando, porque o Senhor continua ouvindo. E fecha com a expressão: quem é sábio, observe estas coisas e considere atentamente as benignidades do Senhor. Que nesta noite o Espírito de Deus possa te trazer à mente tudo aquilo que é de bom o Senhor já fez na tua vida, para que sirva de patamar, para que o Senhor te leve para um lugar bem mais alto, firmado na sua palavra.
Que o Senhor aplique melhor sua palavra aos nossos corações. Amém. Para aqueles que têm no coração a paz de Deus que excede todo entendimento. Jesus me falou de um formoso lugar, ali quero ir, e tu, aonde os salvos irão desfrutar, ali quero ir, e tu. Pois Jesus as mansões nos foi preparar, ali quero ir, e tu, aonde a morte não pode chegar, ali quero ir, e tu. Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir, e tu. Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. As portas são joias, o mar de cristal, ali quero ir, e tu. É Cristo a luz do país celestial, ali quero ir, e tu. Os que lá vão entrar jamais morrerão, ali quero ir, e tu. Aonde termina a tribulação, ali quero ir, e tu. Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir, e tu. Ao céu quero ir, não queres tu ir, no céu quero ver Jesus. E quando navegue a nau de Sião, ali quero ir, e tu. Audácia a vela pra essa mansão, ali quero ir, e tu. Quando vão coroar a Cristo também, ali quero ir, e tu. E quando os coros disserem amém, ali quero ir, e tu. Ao céu quero ir, ao céu quero ir, ao céu quero ir,
céu, quero ver Jesus. Unidos, avante, lutemos, com esse ideal avançar. Coragem, ó plenos da graça, em nossa Assembleia brilhar. Diante do trono de Cristo, veremos a face do Rei, dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Dizendo: bem-vindos, filhos do meu Pai, avante, avante, lutai. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar, e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar, e as muitas almas ganhar. Erguei a bandeira de Cristo, convictos do seu ideal, levando a palavra da vida a povos, nações sem igual. Os campos estão brancos pra ceifa, na seara é pra se trabalhar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. E no grande dia os plenos irão pra sempre com Cristo reinar. Nas lutas não nos prostraremos, vitória, vitória virá. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. O passado jamais moverá o ideal de um grande projeto de Deus. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar, e as muitas almas ganhar. Assembleia de Deus, plenitude, cumprir o ID de Jesus. É ordem de Deus vigiar e orar, e as muitas almas ganhar. É ordem de Deus vigiar e orar, e as muitas almas